Mais uma segunda sincera, número 15. Começando diretamente com a indicação da semana, ele que é produtor audiovisual e multi-instrumentista, o cara que está morando em Los Angeles hoje em dia. O indicado dessa semana é o Júlio Mendoza. Já vou deixar no card aqui um vídeo dele tocando YYZ do Rush, junto de nada mais nada menos do que Felipe Andreoli no baixo e Pedro Tinello na bateria. Mas não foi através desse vídeo que eu conheci o trabalho do Júlio, foi através de uma entrevista extremamente interessante com Marcelo Barbosa, o guitarrista do Angra, uma entrevista que eles falam muito sobre marketing digital, sobre music business, sobre os negócios da música. O Júlio está passando exatamente por esse momento de ir para a internet, de colocar os seus trabalhos na internet, e ele está documentando todo esse processo através do seu canal no YouTube, e por isso que é extremamente interessante. Eu aconselho que vocês vão lá se inscrever, conheça o trampo dele e acompanhem, porque com certeza o aprendizado vai ser gigante. Já aproveitando o tópico sobre music business, sobre negócios da música, sobre marca digital, eu finalmente, essa semana, vou lançar o meu primeiro curso online, um curso de timbres da GE300, que vai trazer, além de todos os meus timbres preferidos da GE300, como eu cheguei neles detalhadamente, todo o pensamento por trás do timbre e como você regular a sua GE300 para o seu instrumento. Vai contar também com 2 vídeos bônus, um vídeo timbrando um violão em linha, transformando aquele som duro de violão ligado em linha num som que parece até que você está com o violão microfonado através dos impulse responses da GE300 de violão, e uma segunda aula bônus de mixagem de guitarra, envolvendo equalização, compressão, reverb, tudo para você conseguir mixar o seu som de guitarra direitinho, junto com, de repente, uma backing track que você baixou na internet. Beleza? Essa semana, então, fica ligado que logo menos ele vai aparecer aí para vocês. Beleza? Vamos então diretamente para a primeira pergunta. Cara, eu já toco há muitos anos e sempre fui muito fã de tirar timbres de outros guitarristas tocando covers à noite, o que me fez tocar com muitas pedaleiras pela praticidade, mas depois de velho, os analógicos tomaram minha vida. E hoje tenho um set caro com poucas variações de timbre, mais com a minha cara. Mas sempre ficava aquele pensamento perfeccionista de levar mais pedais para ter opções nos shows. Mas chega uma hora que você está arruinado financeiramente e com muito peso de tanto pedal. Você ainda acha que vale a pena tocar querendo ter um timbre parecido em seus covers com pedaleira e sair ovacionado por fora, mas triste por dentro, de não usar seus analógicos caros, mas com a diversidade de timbres menor e com a sua cara? E outra coisa, vale a pena ainda tocar com seus melhores equipamentos, com risco de se danificarem, sem que o público note diferença uma pedaleira ou pedal em um show? Show de bola seu canal, parabéns, abraço. Wilhelm Estevão Araújo. Cara, tem muitas coisas interessantes aí que você misturou e que eu acho muito interessante debatê-las. Porque a música em si, velho, tocar guitarra, tocar um instrumento, fazer um show, tocar na noite, termina sendo uma mistura extremamente complexa de trabalho com lazer, com diversão, né, velho? É muito divertido você levar o seu amplificador valvulado, você ter aquele sonzão, você abrir bem o volume e sentir o overdrive, o punch da parada, o famoso som quente, né, velho? Mas ao mesmo tempo, obviamente, isso tem um custo, não só financeiro, como um custo de transporte, um custo de tempo e praticidade. Então, essa balança do que vale a pena você levar, do que você arriscar ou não, é uma coisa que eu considero extremamente pessoal, saca? Pra mim, como guitarrista, como músico, sempre vale a pena você levar a maior quantidade de equipamento, se isso for convertido em mais qualidade de som, independente da situação, saca? Claro que isso não pode ser confundido como um risco desnecessário. Às vezes a gente vai tocar num lugar que a energia elétrica é muito ruim, às vezes a gente vai tocar num lugar que as pessoas estão muito loucas, saca? E podem, por exemplo, derramar cerveja no seu equipamento. Essa interpretação, eu acredito que tem que ser muito de local para local, saca? E de uma forma extremamente pessoal. Eu tenho o meu kitzinho de guerra aqui, o meu kit da noite, que é sim um amplificador valvulado, uma caixa pequena, um de 12 com GB128, que são basicamente o gato preto, o gambá de 30 watts, mas essa caixa é um de 12. E eu ainda prefiro, para manter o prazer e a diversão de tocar com pedais analógicos na noite. É uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, saca? Ter no meu pé ali os controles dos pedais e etc. E aí, realmente, é uma escolha extremamente pessoal, extremamente profissional. A gente também não pode julgar as pessoas que têm pedaleiras extremamente práticas, que sempre ligam em linha, saca? Realmente é uma escolha que paira aí entre o pessoal, entre o profissional e a praticidade.
Novamente, eu pessoalmente sempre acho que vale a pena você levar seu amplificador, você levar seus pedais, você levar o melhor som de guitarra possível disponível para aquele ambiente em específico. Tanto que quando eu tenho chance, quando eu tenho a oportunidade de levar meus amplificadores de 100 watts junto com meus gabinetes maiores, sempre vale a pena e sempre é muito mais divertido, saca? Mas geralmente também compensa financeiramente. Próxima pergunta. Gostaria de saber se amplificadores single-end e também modelos Vox tipo MV Series possuem muita diferença nos amps transistors. Eles seriam meio do caminho para quem quer ter o gosto de válvula, mas não quer investir tanto ou não tem local para abrir a potência de valvulaços tradicionais? Então, professor Américo, acho que você misturou algumas coisas aí. Para quem não sabe, amplificadores single-end são amplificadores valvulados com apenas uma válvula de power, mas a seção de power dele continua sendo valvulada. Os amplificadores da Vox, esses MV Series, inclusive tem vídeo no meu canal, para quem não sacou, vou deixar aqui no card. São amplificadores muito bons, mas eles usam uma tecnologia totalmente diferente dos amplificadores single-end, não é valvulado, a potência não é valvulada, e basicamente o que vai dar a característica do som de amplificador valvulado é exatamente a potência ser valvulada, com as válvulas fritando. A potência do Vox é digital, é a mesma potência desses pedazinhos de power, tipo o Baby Bomb, saca? E ele tem no pré uma tecnologia de nanotube, que são válvulas extremamente pequenas, uma válvula apenas de pré, né? Pequeniníssima. Então realmente é um mundo completamente diferente, é um amplificador completamente diferente. O som é muito bom, o som é muito foda, é extremamente pequeno, portátil. Eles ainda têm saída em linha, né? Então é um pacote completo. Mas realmente são três mundos aí completamente diferentes, né? Amplificador transistorizado, amplificador classe D com power digital, feito esse da Vox, feito esses pedazinhos, e amplificadores valvulados single-end com apenas uma válvula de potência. Se você assiste aqui o canal, você já viu muito som de amplificador single-end, porque o meu maltrapilho, ele é single-end, ele tem apenas uma válvula de power, uma 6550, e eu gosto muito dele, eu gosto muito de amp single-end, eu gosto muito da característica do amplificador single-end, que exatamente por ter apenas uma válvula de power, você consegue empurrar essa válvula, saturar ela, fazer ela sofrer para arrancar um som quentão, gigante, gostoso, delicioso, feito é o som do maltrapilho. Então, novamente, são três opções completamente diferentes, são três mundos completamente diferentes, beleza? Próxima pergunta. Ultimamente, tenho feito uns experimentos com baixo ligado na Pod HD 400, usando a simulação End FB 30% com Fuzz Factor 70%. Uma simulação de microfone Shure SM57 na cara da caixa 4 de 12 XXL. Na falta de baixista e tal, você acha que dá para gravar no nível Profissa no Reaper na humilde? Observação, não sou baixista, sou guitarrista, mas curto criar umas linhas de baixo. Abraços, tamo junto. Então, Guilherme Pita, mais pessoas do que você imagina utilizam pedaleiras que são supostamente feitas para guitarra para tocar baixo. Porque elas vêm, né, com pré-amplificadores, vêm com gabinetes de baixo. E tem muito som, né? Um som excelente. De cabeça assim, eu lembro do baixista do Project 46, uma banda brasileira, o Bafo Neto. Ele utiliza exatamente uma Pod, eu acho que é HD 500, e ele liga diretamente em linha, e eu já vi ao vivo 2 vezes. E é muito som de baixo, é uma cavalice, funciona muito bem. Sobre gravações, sim, você consegue com certeza ter resultados interessantes gravando ela diretamente em linha. A única observação que eu vou falar é para realmente só para ter um cuidado a mais com esse nível Profissa aí que você citou. Às vezes eu sinto que existe uma insegurança muito grande por trás das perguntas das pessoas, tentando meio que localizar um culpado por suas gravações não estarem soando tão bacanas, saca? Eu só quero lembrar que existem várias variáveis para você tirar um som interessante, um som bacana, que passa não apenas pelo equipamento, passa também pelo cara que está gravando, pelo cara que está tocando, e que se você busca esse som Profissa, esse som profissional, que você vá atrás de profissionais que trabalham com isso e desenvolvem esse tipo de trabalho, beleza? Mas novamente, não se preocupa, tira teu som, que dá para arrancar assim sons bem bacanas de baixo na Pod HD 400, beleza? Próxima pergunta. Tapping é chato demais e vocês estão prontos para essa conversa? Thiago Braga comentou isso no meu último vídeo, que eu falei sobre técnica e feeling no último Segunda Sincera. Eu até me surpreendi com o nível de conversa, eu achei que existia a possibilidade de, tipo, gerar alguma treta, gerar alguma briga e tal, mas que na verdade só gerou comentários excelentes, muito interessantes, todo mundo compartilhando, dando suas opiniões, e foi muito bacana. E eu acho muito massa que, como o Thiago falou, as pessoas estejam preparadas para conversar sobre esse tipo de coisa, sem trocar tapa, sem se degladiar e tal, mantendo a classe, né? Próxima pergunta. Rapaz, tocando no assunto da primeira pergunta, podem me crucificar, porém eu sou um cara que não consegue consumir o trabalho autoral do Kiko Loureiro. Ele é um dos desbravadores da guitarra no Brasil, uma referência de sucesso com técnicas sem retoques, porém não é algo do meu ouvido. Sinto que é mera repetição e um amontoado de notas, como se fosse música feita para um pequeno grupo de músicos. Já o Nick Johnston da vida, eu escuto e é uma viagem de sentimentos e pensamentos. Então, Pedro, eu acho muito interessante esse tipo de comentário que você fez, porque eu tenho a sensação que as pessoas acham que existe uma cartilha, né? Do que você é obrigado ou não a gostar, e se você desobedecer,
essa cartilha, você tem que ser crucificado, saca? E ao mesmo tempo, eu acho que quem faz esse tipo de comentário, tipo, eu não gosto de coisa X ou Y, me crucifiquem, geralmente vem atrelado a uma falta de informação, saca? Porque, por exemplo, como você falou, o Kiko Loureiro, como sendo um guitarrista que, tipo, toca sempre muita nota e é sempre muita coisa, sempre muita informação, você já ouviu, velho, os discos dele? Já parou pra reparar todas as faixas? Sempre tem ali uma média de 30% de músicas muito calmas, né? Muitas músicas de violão, né? Muitas músicas focadas na melodia. Na verdade, todas as músicas dele sempre tem uma estrutura melódica muito bonita, né? Com versos, com refrão, a influência muito grande que ele tem do Joe Satriani. Ele tem um disco inteiro chamado Universo Inverso, que é todo voltado a composições mais belas, mais bonitas, mais calmas, totalmente abrasileiradas. Inclusive, o Universo Inverso é o meu disco preferido do Kiko Loureiro, em todos os sentidos. Composição e timbre, o som de guitarra desse disco é sensacional, velho, é muito bonito, é chique. Ele definitivamente é um músico extremamente versátil, mas pode ser que pelo fato da internet, tipo, divulgar essas coisas mais técnicas, né, termina chamando mais atenção e as pessoas comentando mais, pode ser que tenha chegado até você apenas essas coisas mais fritadas dele, né, com mais técnica, mais notas e tal, mas ele é um cara extremamente completo, velho. Então, se possível, dá uma conferida aí no disco, Universo Inverso, que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas sim, o Nick Johnson é incrível, velho. É um cara realmente extremamente melódico. Uma coisa que ajuda muito é o timbre doce, né, da Strato. Utiliza muito bem ambiências, né? Realmente ele é um cara fantástico, sensacional. E isso eu concordo com você. Próxima pergunta. GT10 da Boss ainda é uma boa pedaleira para se usar? Tá difícil casar ela com o meu Bandit, não chegam no timbre stoner que almejo. Então, senhor Vlad the Vampire, o vampirão do stoner. Cara, com certeza você consegue tirar sons muito bacanas da GT10, mas você tá escolhendo aí exatamente o ponto fraco dela, que são nos drives mais pesados, né, velho? A reclamação geral da nação de todas as pedaleiras da Boss são exatamente a dificuldade de se tirar timbres pesados delas. Então, se você quer ser o vampiro doidão que toca stoner rock, stoner metal, realmente esse não seria o equipamento mais adequado, mais apropriado. Tenta dar uma olhada aí nos equipamentos que as bandas que você curte utilizam e vai atrás deles, saca? Eu tenho quase certeza que nenhuma dessas bandas utilizam nem pedaleira e muito menos a Boss GT10 ou alguma pedaleira da Boss. Claro que eu posso estar enganado, mas enfim. Próxima pergunta. Fala, Lucas. Gostaria de saber como utilizar os pedais Moore ou Nig AS1 no set. Por ser de simuladores, pensei em ligar por último na cadeia de pedais. Ligar em linha ou send return e tal. Tem um Jack Hammer da Marshall, gostaria de tê-lo como distorção principal, mas é possível utilizar a distorção do Moore 005, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele simula um pré? Ou eu teria que usar um ou outro? Para você compreender a melhor forma de você ligar os seus pedais, eu aconselho que você pesquise a função de cada etapa do amplificador e como cada pedalzinho desse substitui uma etapa do amplificador. Como eu já falei aqui nos vídeos, para você ligar da melhor forma, você tem que pensar exatamente nessa substituição. Se, por exemplo, você usa um pedal de pré, você substitui esse pré no amplificador, no seu set completo. Se o pedal simula, por exemplo, um gabinete, você não utiliza o gabinete do amplificador e essa vai ser a forma mais fácil de você chegar no timbre. Tanto o Nig AS1 como o Moore 005, eles simulam tanto o pré-amplificador quanto o gabinete. O massa do 005 é que você pode desligar a simulação de gabinete dele. E a distorção do 005 vem exatamente da distorção do pré-amplificador que ele simula, saca? Eu aconselho que você realmente pesquise mais sobre o assunto para entender melhor e conseguir tirar o melhor som possível. Mas respondendo como eu usaria, guitarra, Jack Hammer, ligado no 005, o 005 simulando o pré-amplificador e o gabinete no canal azul, ou seja, no limpo, porque aí você vai usar o pré e o gabinete do 005 junto com a distorção do Marshall Jack Hammer, indo para o teu AS1, e aí eu utilizaria o AS1 apenas como booster limpo, saca? Booster limpo para solo e tal. Ou então jogo o AS1 para trás do 005 para utilizar como se fosse um pedal de drive no canal limpo do 005 e ter aí os dois drives disponíveis, tanto do Jack Hammer quanto do AS1. Beleza? Próxima pergunta. Os Joyo American e British Sound soam bem no input do amp, principalmente em amp ruim. Às vezes uso para ligar o set em amp transistor. Ele já tem um filtro de altas. O problema é que esse filtro já começa a matar muito acima de 5K. Mesmo abrindo o voice, se usar depois de um IR, de um Impulse Response, é difícil achar algum Impulse Response que case bem, porque fecha demais. O som fica meio enlatado. Já testei os 3 Joyos com Impulse Response e não curti. O único impulso que ficou menos pior foi o do Jazz Chorus, que é bem agudo. Eles são baseados no Sensamp. O problema é que são baseados nas primeiras versões que não tinha ainda o botão de desligar falante que tira esse filtro excessivo. Creio que daí sim ficaria excelente com Impulse Response. Olha aí, Fábio Gol, um entendedor de pedais da Joyo. Eu deixei essa pergunta dele, que na verdade foi uma pergunta, né? Foi, enfim, uma explicação. Mas para vocês entenderem melhor, a galera que está muito em dúvida sobre os pedais da Joyo, fica aí então a explicação.
realmente é um filtro lá de agudos que, como o Fábio falou, pode te atrapalhar aí para usar casado com Impulse Response. Só lembrando que lá no vídeo eu falei que o Lucas Silveira da Fresno utilizava junto o pedais da Joyo com o Moe Radar, utilizando o Impulse Response dele, e que casava exatamente porque o Lucas tem um som de guitarra extremamente grave, ele não tem esse som classicão, saca, de marcha e tal, saca? Ele tem um som mais grave. Inclusive, o Impulse Response que ele usa no Moe Radar é o Impulse Response de uma caixa de baixo. Então, terminou casando aí, né? O pedal da Joyo que termina cortando muitos agudos, junto com esse Impulse Response de baixo, porque o som do cara é mais gravão mesmo. Obrigadão, viu, Fábio? De verdade, por ter esclarecido aí. Muita gente tem dúvida, né? Sobre os pedais da Joyo, então tá aí esclarecido pra essa galera. Valeu, meu velho. E é isso. Esse foi mais um Segunda Sincera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e pá, etc. Comenta aí embaixo sua dúvida, pergunta alguma coisa, quem sabe no próximo Segunda Sincera você não aparece. Beleza? Valeu, falou, até o próximo.